Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que vem, sintam-se cumprimentados. Hoje nós vamos falar sobre consciência e seu acesso, ok? O nosso cérebro, ele tende a oscilar entre dois estados, o passado e o futuro. Vamos colocar aqui o cérebro, ok? O que quer dizer que ele está sempre a ir daqui para aqui de forma constante. Ficamos a ruminar coisas que nos aconteceram ontem, que nos aconteceram no passado, ok? Ou então nós ficamos a projetar ideias, planos, ok? Ou até a inventar histórias que aconteceram. O que acontece, que aconteceram não, que vão acontecer e talvez não aconteçam. O que acontece é que o nosso cérebro, ele sente exatamente o que sentiste na altura ou exatamente aquilo que tu estás a projetar para o futuro, ok? Tudo o que tu sentiste nessa situação que tu ficas aqui a ruminar, vem à tona. Se tu estás a ter um pensamento de uma situação, de um momento que te deixou com raiva, por exemplo, que te deixou triste, tu vais sentir essa emoção outra vez. Ficas aí a pensar do que aconteceu na quinta classe, que o professor te mandou sair da sala de forma injusta, etc, etc. Tu vais sentir isso. Do mesmo jeito que se tu ficas deitado na tua cama a pensar em coisas que nem aconteceram e que talvez nem vão acontecer, ficas aí a pensar que vais perder o emprego, que vais ficar na rua, que vão te abandonar, etc. E até começas a chorar, tu vais sentir esta emoção, ok? Então, todo o nosso pensamento é uma forma de energia. Se tu tens pensamento do passado, com uma determinada emoção, tu vais sentir isso de novo. Com o futuro, exatamente a mesma coisa. Independentemente se essa emoção é boa ou má, porque o cérebro ele não faz distinção do que é real e do que não é. Por isso que a imaginação ela é poderosíssima. Ela é muito poderosa. Ela tira as coisas do plano das ideias, de Yeshot, como diz a Kabbalah, e traz aqui para o plano material. Mas isso é conversa para outro vídeo. Então, continuando com a chamada de atenção aqui para essa oscilação de pensamentos. Eu não estou a dizer que na nossa mente nós temos aqui memória. Temos memória, não sei se conseguem ver aí, mas enfim, vou baixar mais um pouco. Na nossa mente nós temos memória, ok? Nós temos memória. Eu não estou a dizer que essa memória é má, porque sem memória, logicamente, não conseguiríamos reter nenhuma informação, não saberíamos nem como chegar ao nosso trabalho, nem como voltar para casa. O que eu estou a dizer é que tem que se reconhecer as coisas que fazem parte da nossa vida presente, do nosso momento presente, ao invés de estar a oscilar por isto, porque o momento presente é o que nós temos. Okay? O momento presente é o que te conecta diretamente à tua consciência, que é o teu superior. Então, a memória tem uma função importante, a mente também. O problema não é termos isso ou não, o problema é passarmos a vida inteira sem perceber o que esta mente, o que esta memória carrega. E achar que o que esta mente, o que esta memória carrega, somos nós. Ai, deixa eu baixar um pouco aqui. Acho que aqui conseguem ver. Identidade. Ok? Identidade. Porque esta memória traz coisas que nós nos identificamos. Ok? Porque por dentro, a mente é uma coleção enorme de ideias sobre quem tu és. São ideias que tu foste aprendendo ao longo da vida, que vieram da família, que vieram da escola, que vieram de crenças, religião, ok? E outras experiências que tu tiveste. Outras que até surgiram de forma muito pontual porque alguém te disse que tu eras
a pessoa achava que tu eras e tu acreditaste. E sem perceber, tu foste construindo, este és tu foste construindo uma imagem de ti, uma espécie de personagem. Se calhar eras uma criança muito quieta, muito introvertida, que preferias ficar mais para dentro, eras mais introspectiva. Então te rotularam como tímido. E hoje tu repetes, sou tímido. Eu já digo porque que isto não é bom. Tu já rotulas que és tímido. Mas talvez estas pessoas simplesmente só não conseguiram ativar o melhor de ti. Porque estas pessoas ditas tímidas ou introspectivas, quando elas estão no ambiente certo, com pessoas certas, com a energia certa, elas florescem. Ok? Talvez achas que tu és impaciente. Tu não és paciente, tu estás. Vamos lá, eu sou, cuidado com eu sou. E eu estou. Ok? Eu sou traz identidade e forma bloqueios. Tá bem? Muito cuidado com o eu sou. Então, tudo aquilo que te disseram, vamos conectar aqui, que tu eras, tu tens que começar a questionar. Será mesmo verdade que eu sou isto? Ou será que foi a visão deles sobre mim? Porque se tu olhares para a tua vida, tu vais perceber que todas estes catálogos, tu já mudaste, inclusive. Ou até já nem te identificas com o que disseram que tu eras. Em que sentido? Disseram que tu és tímido, mas tu és tímido com eles. Por exemplo. Disseram-te uma crença, mas talvez já mudaste. Mudaste de gostos, mudaste de objetivo, mudaste a forma como tu vês certas situações. Então, por que assumimos que a ideia que nós temos sobre nós hoje é quem nós somos, é definitiva? É aqui que a consciência começa a fazer perguntas incômodas. Quem sou eu? Essa é uma das primeiras perguntas quando a consciência desperta. Começamos a fazer perguntas grandes. Quem sou eu? O que é que eu estou a fazer aqui? Qual é o meu propósito? E isso obriga-nos a olhar para aquilo que tomávamos como certo. Aquilo que nós chamávamos de eu sou. Eu sou tímido. Eu sou nananana, nananana. Nos faz olhar para aqui. E começamos a perceber que não somos nós. Isso são apenas descrições temporárias que nós fomos acumulando pelo caminho. Porque uma coisa é aquilo que tu pensas sobre ti. Outra é aquilo que tu realmente és. E quanto mais observamos a nossa mente, mais percebemos que grande parte daquilo que nós chamamos de identidade, na realidade foi construída. E se foi construída, podemos também desconstruir. Eu adoro essa palavra. Podemos desconstruir. Podemos questionar. Talvez o verdadeiro trabalho não seja descobrir mais coisas, seja, na verdade, subtrair bagagem, tirar rótulos. Talvez, este és tu. A consciência é observar isso. Como é que tu pensas, como é que tu ages, como é que tu te relacionas ao mundo, como é que determinadas emoções têm sobre ti. Porque, por exemplo, tu dizes, eu estou... Se tu estás com raiva, por exemplo, se tu estás com raiva, tu já não te identificas, porque tu observas. Tu observas o que é que esta emoção faz em ti e porque é que ela veio. Porque todas as emoções que nós temos são informação. Por exemplo, a raiva, no caso, significa que os teus limites foram ultrapassados. Então, se os teus limites foram ultrapassados, isso é informação. Que aquela linha que tu desenhaste, aquela linha imaginária que tu desenhaste para ti, não pode ser ultrapassada. Então, tu o que é que vais fazer? Vais começar a permear isso. A ver os ambientes onde tu andas que não ativem
esta raiva em ti e também como é que tu vais lidar com ela, porque a consciência é mesmo isso, é tornar ciente, tu perceberes o processo a acontecer dentro de ti através dos teus próprios olhos. Outra coisa também sobre a identidade que achamos que nos define é a profissão. Quando tu perguntas à pessoa, ela automaticamente, eu sou advogado. Really? Sim, não estou a dizer que a nossa profissão não seja parte de quem nós somos, mas isso é só a casca, isso não é a essência. Porque tu, quando tu nasceste, quando tu vieste a este mundo, tu não eras advogada nenhuma. Na verdade, tu eras uma tela em branco que só tinha a sua própria essência. E essa tela em branco foi sendo pintada de acordo com as vontades, com o teu ambiente, com a sociedade, com a tua cultura onde tu estás inserido. Ok? Às vezes nos definimos, por exemplo, com o que nós temos. Eu sou rico, eu tenho dinheiro, etc. E sobre isso, é por isso que os conteúdos sobre manifestação, sobre dinheiro, ativam uma urgência na nossa mente, ok? Porque são urgências pontuais. Muitos vivem, a maioria de nós, humanos, vivemos aqui na base, à procura de segurança, à procura de dinheiro, sem chance sequer para chegar aqui ao topo. Isto vamos falar um outro dia. Mas tu sabias que podes manifestar, tu podes manifestar tudo aquilo que tu quiseres. Tu podes tirar as coisas do plano das ideias para cá. Tu só tens que ver os teus padrões de comportamento, ver o que é que te bloqueia. Porque estas crenças aqui te bloqueiam, seja no amor, seja no dinheiro. Mas pronto, isso da manifestação é assunto para outro vídeo também, ok? Então, continuando. Por que tu, de fato, porque tu de fato não és a tua profissão. Tu és aquilo que tens dentro de ti. E para tu saberes o que é que tu tens dentro de ti, quando nós falamos de consciência, é a diferença entre conhecimento e consciência. O conhecimento é tu saberes, a consciência é tu veres, é tu observares. Isto é o teu cérebro. É tu observares. Uma pessoa pode até saber muito sobre emoções e continuar refém delas. Pode falar muito sobre autoestima e continuar dependendo da validação dos outros. Porque uma coisa está ligada à outra, mas podem coexistir, mas também pode não estar. Então, o conhecimento ele vai te informar. A consciência ela vai te transformar. E a razão pela qual a consciência te transforma é super simples. Porque ela torna visível tudo aquilo que antes estava escondido. A tua luz e a tua sombra. Os teus padrões, as tuas crenças, o teu automatismo. Porque a maioria das pessoas vivem em piloto automático. Pensa os mesmos pensamentos, né? Fica a ruminar. Pensa os mesmos pensamentos, faz as mesmas coisas, não questiona nada e fica aqui. E quando isto cessa, volta de novo ao ciclo, né? Tenho que tomar banho, comer, mandar um e-mail, levar o Júnior à escola, etc, etc, etc. Me disseram que eu sou isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, etc, etc, etc. E depois fica nesses ciclos de repetição de pensamento, de reações. Fica nos mesmos conflitos. Continua a percorrer os mesmos padrões, sem sequer perceber o que está a fazer. Acredita muitas vezes que está a escolher, quando muitas vezes já está apenas a reagir. Por isso que o primeiro passo não é mudar, o primeiro passo é observar. Observar os teus pensamentos, observar as tuas emoções, observar os teus comportamentos, observar aquilo que tu fazes repetidamente sem questionar. Perceber as histórias que você se conta a si próprio. Crenças que te comandam. E ter a capacidade, desenvolver com o tempo a capacidade de tu observares tudo isso, as tuas emoções, os teus padrões, sem te identificares com elas. Porque a nossa mente,
quando a gente se identifica, quando a gente julga, compara, etc., é a nossa mente a trabalhar. E eu já expliquei a nossa mente a trabalhar. Isso é o que eu escrevi ali. É a nossa mente a trabalhar. Eu já expliquei que nós somos o que observa a mente. Porque a mente, estas vozes que falam conosco, que dizem que somos isto, etc., têm origem. Essas vozes têm origem, é só prestar atenção. Geralmente são vozes do nosso guardião. Seja pai, mãe, avô. Não estou dizendo que eles eram más pessoas, eles apenas estavam a repetir também aquilo que lhes foi ensinado. Estavam a repetir padrões. Coisas foram passadas de pai para filho. E aí onde tu entras, tu te desconstróis. Tu sais daquele ciclo familiar, tu sais daquele ciclo pessoal e paras de tratar isto como se fosse uma verdade absoluta. Paras de acreditar em todos os pensamentos que te aparecem na cabeça. Porque pensar, já sabes que pensar uma coisa não significa que tu és aquela coisa. Sentir uma emoção não significa que representa a realidade. Porque, como eu disse, tu até podes sentar-te numa cadeira no meio da tua sala, imaginar que estás numa selva a correr, a fugir de um leão e o teu coração começa a bater forte. É real, não é? Mas o cérebro não sabe. Então ele age como se tu estivesses em perigo. O teu corpo tensiona, o teu coração bate forte, tua respiração encurta. Então, é aqui, é o tornar-ciente onde a consciência começa a criar espaço. As pessoas pensam que o despertar significa deixar de sentir emoções como raiva, inveja, etc, etc, etc. Não. É exatamente ao contrário. É iluminar o que já estava lá. Tornar ciente. E na maioria das vezes, ou nem sempre, não sei, cada caso é um caso, não vamos gostar do que vamos encontrar. Porque vamos encontrar medos, inseguranças, histórias que a gente inventava para nós próprios, necessidade de validação, feridas antigas, máscaras que nós fomos construindo ao longo da nossa vida. E é por isso, eu acredito que estes temas são temas que muita gente, entre aspas, não gosta, porque as pessoas evitam olhar para dentro de si. Preferem aquele conteúdo que não lhes faz pensar, que não lhes faz ver. Porque a partir do momento que a gente já vê os nossos padrões, já não podemos culpar o mundo. Já não há, porque o meu pai, porque foi o meu tio, porque foi não sei o quê. Nós saímos da posição de vitimismo e tomamos o volante da nossa vida. Surge a responsabilidade de lidar com aquilo que tu és. Não é o que aconteceu contigo, é aquilo que tu fazes depois disso. Porque este passado que eu disse que a gente fica a oscilar, ele existe como memória e o futuro existe como projeção. Mas a experiência de vida, aquele momento presente, desculpa a bagunça, devia limpar, mas o meu quadro, o meu apagador não está muito bom, mas eu acho que a informação está, né? Então, eu dizia que a experiência de vida acontece no momento presente, não acontece nem aqui, nem aqui. Se tu ficas muito tempo aqui, tu vais ter problemas. Se tu ficas muito tempo aqui, tu vais ter problemas. Either way, tu não vais viver a tua vida plena. É aquela pessoa que chega no final do dia e nem sabe muito bem o que é que aconteceu no seu dia. Sabe, assim, coisas pontuais, mas não sabe tudo, porque viveu o dia no piloto automático. E no presente nós observamos, nós nos tornamos, inclusive, muito mais perto da nossa consciência, que é o nosso Deus que habita em nós. Acho que eu já tinha dito isso. No presente, tu escolhes. No presente, tu transformas. Então, a consciência está profundamente ligada ao estado de presença, aqui e agora. Observar aqui e agora. Quem sou eu para além de todos esses rótulos? Remover camadas, trazer à luz aquilo que estava inconsciente. Então, no fundo, consciência é liberdade de tornar as coisas cientes. Porque aquilo que nós não vemos nos controla. O Carl Jung dizia isso. Quando nós olhamos para dentro, a gente desperta.
Quando olhamos para dentro, a gente desperta. E começamos a escolher. Começamos a escolher, começamos a recordar quem nós somos antes de tudo isto. Muito obrigado por assistir à aula. Deixa nos comentários se gostaste, se tens alguma dúvida, se tens algum tema relacionado à consciência, espiritualidade, despertar, para que eu possa abordar nos próximos vídeos. E acesse o link para ter acesso às minhas aulas mais completas.